Botafogo não tem mais caixa único com o Lyon, vai receber valores da venda de Thiago Almada e estima receita de 1,2 bilhão em 2025, meus amigos. Vai ter gente surtando, tirando calcinha pela cabeça quando sair essa informação no balanço de 1,2 bilhão. Botafogo junto com Palmeiras e Flamengo como os únicos times do Brasil a faturar bilhão. Cara, os flamenguistas vão surtar. Isso e muito mais agora, então antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, Live Pix aqui em cima, o Pix ali em cima, ali embaixo também na descrição tem o nosso Pix, o canal reserva, o link, o canal principal, o Instagram, tem a Jet Sport e também você vai poder dar uma moral hypando o vídeo, tá bom? Então vamos pra cima, vamos assistir esse react. Tem Redação Sport TV, tem Sport TV News, tem Band, tem um monte de programa aí pra gente assistir, né? Tem o Nicola também, e vamos lá, daqui a pouco a gente volta com mais notícias sobre o Fogão. Botafogo, então. Vamos falar de mercado. Isso se não foi dica do Gato Mestre, hein? O Gato Mestre pode ter mandado. Vocês sabem o que significa isso, né? Não. Absolutamente nada. Mas é que a gente destacou tanto a participação de 5 nordestinos nessa Série A. Isso, e a participação do Bahia é muito boa e a do Ceará é uma participação excelente, acima da expectativa. Eu também acho. Porque partiam largavam, né, melhor dizendo, de posições diferentes. Vamos de GE, então, vamos de Botafogo, porque temos uma novidade, uma despedida já marcada, né? Olha lá. O Botafogo chegou a um acordo com o Al Rayyan e a venda do Gregory está encaminhada. Al Rayyan, que é o time comandado pelo Arthur Jorge, né? Que foi campeoníssimo com o Botafogo e com o Gregory ano passado. O Arthur demorou, mas conseguiu, né? Conseguiu, depois daquele papo no avião, na ida. No avião. Aí, ó, tá indo o Gregory. A despedida vai ser no jogo contra o Vitória. Vai rolar um evento, imagino eu, né? Uma coisa legal? Tem que ter, né? Eu acho que tem que ter, porque o Luiz Henrique teve. Eu acho que tem que ter. Eu acho que ele não tá no mesmo patamar de Igor Jesus, mas eu acho que quem Luiz participou Henrique. dessa campanha de 6 meses tem que ser lembrado. Eu acho que você não precisa sair como um ídolo, mas sair aplaudido pela porta da frente, pelas conquistas, eu acho que vale sim. E o Botafogo demonstrando cada vez mais vai ter times, né? Ninguém vai ficar muito tempo. De novo, isso aí o Textor já tinha avisado, tá? Ele não, aí ele não enganou ninguém, não. Desde sempre ele fala isso. Vamos às saídas, então, ruim, porque né, a gente citou o Luiz bem Henrique. ruim pro clube. Você acha ruim? Muito a hora ruim que você tá clube. engrenando, vem, sai uma peça, chega outra. Isso E pro torcedor também, né? O torcedor também. O torcedor compra lá a camisa, gosta, tira foto com o jogador. Quando vai ver, vai embora. Você tem que comprar sua camisa, botar 10 e botar reforço. Não bota nome de Deus. No nome você buscar assim, reforço. Aí vai servir pra todas as temporadas. Ah lá, Igor Jesus, atacante, saiu. O Jair. Chegou e saiu. Eu ia falar. Jair. Ele chegou com a intenção de Jair, né? Ele chegou já indo, né? Mas isso é verdade também. Também não é novidade pra ninguém, não. O Gregory aí, ó, se despedindo agora. E o Renato Paiva. Aliás, a gente não mostrou aqui, mas vocês viram que o Renato Paiva sentiu a beça? O título do Chelsea. Ele fez um postzinho nas redes sociais. Ele podia jogar com 3 volantes, dava pra ser campeão. Ele deu um famoso catuque. Ele deu, sentiu. Não, ele tem certeza, e assim, pode ter ser que tem um pouquinho de razão. Mas ele tem certeza de que ele ensinou o Maresca a jogar contra o Paris Saint-Germain. Pode ter sido. Se o Chelsea falou que aquela derrota pro Flamengo acabou acordando eles na competição, de repente ele também viu o Botafogo jogando. Pode ter sido uma coincidência? Pode. Mas quem sabe. Vamos às chegadas, porque quantitativamente... Olha quantas carinhas. Nó. Eita, Lelê. Vocês sabem por que é isso, né? Se você foi contratado pelo Botafogo aí de casa, você manda seu nome e sua fotinha 3x4 que a gente te bota na tela. Bom, mas ano passado... Parece aquele comercial da Globo de 100 anos, né? Que fica passando o rosto da galera. Aliás, apareceloei no domingo depois do Sertanejo, tá? Que eu recebi o e-mail. Olha lá. Arthur, atacante. Chegou Arthur Cabral, atacante também. Elias Manuel, atacante. Juan Ocruz, atacante. É porque ele já usou outros sobrenomes. Não, eu tô dando risada de outra coisa. Termina aí que depois eu falo. Jefinho, atacante. Nathan Fernandes, também. Joaquim Correia, que acerto, hein? Atacante. E quantos atacantes, hein? Arthur Cabral, Elias Manuel, Juan. E aí tu quer jogar com 3 volantes? Aí tu brincando aqui. Isso, cara. Mastriani, que é atacante. Montoro, que é meia. Santi, também meia.
O Marçal a gente botou aqui porque ele saiu e voltou, né? Então conta como novidade, embora não seja uma cara nova. David Ricardo, zagueiro. Caio Fernando, tá? Como ele pediu para ser chamado agora, Caio, voltando ao Brasil. ex-Pantaleão. Voltando ao Brasil. E o David Ancelotti, que é o novo treinador. 35 anos, filho do Ancelotti, agora treinador da seleção brasileira. Beleza? Isso. Essas são as carinhas novas aí. Contrata toda essa turma muita aí, gente, que é né? pra ver se 3 ou 4, né? Aí você faz dinheiro nesses 3 ou 4. Sabe quem o Botafogo vendeu também? atacante aberto. Vocês não sabem, mas assim, o Botafogo vendeu o Almada pro Atlético de Madrid. Então, vai ganhar uma grana, né? Então, vai ganhar uma grana no Botafogo? Não, né? Vai ganhar o dono do clube. Esse dinheiro não entra Não, tem o negócio lá sim, não tem? Tem, mas assim, tem... ainda é solidariedade com a Não, fase dele? Ou não mais? não. Botafogo Não, não conta porque como isso formador? é só Mas ele tinha formador, quantos né? anos? Não. Mas ele não conta? Não. Ele é jovem. Enfim, tá vendido aí. Aí saiu também, saída, mas é que ele já tinha saído. Então, mas agora ele sai da holding, né? 194 milhões. A Almada tá custando aos cofres do Atlético de Madrid. Olha, o clube que levasse o Almada pra mim, eu falaria a mesma coisa, tá? Que contratação acertada. Boa. Incrível, né? Você achava que ele ia pro Atlético de Madrid? Eu achava que ele tinha lugar na Europa, que ele dificilmente voltaria para o Botafogo. Eu acho que o movimento dele ir pro Lyon já foi um movimento de tá indo só porque faz parte do grupo, né? Porque eu acho que ele tinha bola para estar num mercado melhor, num clube melhor. Então, acho que agora sim ele chega num time do patamar da bola dele. E eu tava dando risada naquela hora que você mandou sua fotinha para aparecer. Você aparece quase todo dia, você aparece sábado, né? Não, 15 mas minutos não. no Globo Esporte. Você vai só piscar sua fotinha ali. E eu você já aparece na televisão. Eu vou dar um print. Queria dizer que você aparece já na televisão. Eu vou dar um print. Você não mandou, não? Não mandei, mas eu mandaria. É que eu esqueci mesmo. Então, podia ter tirado a fotinha lá. Tá parecendo uma galera, acho muito legal. Bom, então tá aí, falamos do Almada, então. Botafogo e Vitória se enfrentam às 9h30 da noite, nesse jogo que vai marcar a despedida do Gregóry, né? Que agora chegou a um acordo de saída, a gente já mostrou na nossa tela. E não mais nunca diga nunca, né? Mas não, por hora, não vestirá a camisa do Botafogo. Se fosse o Paiva, que adora um volante, pelo que mostrou, não sei se a saída ia ser tão facilitada. Não tem... O treinador não dá mais pitaco nenhum, não? Nesse caso aí... Eu acho que não. Porque eu achei que a saída dele, que o Gregóry ia crescer. O treinador é avisado no dia. Sabe aquele jogador que você escalar amanhã, que você treinou a semana inteira? Então, vendi. Dá uma segurada aí, que não é mais nosso, não. Vendi. Mas vocês não acharam que a saída foi relativamente fácil? Para a relevância dele? Eu achei. Fácil porque o dono está interessado nisso. No dinheiro? Tá. Se der para ser campeão, como foi o ano passado, ótimo. Agora, se ficar ali na parte de cima da classificação, mostrando que tem bons jogadores aí, e alguém se interessar pelo jogador, achei que foi... Põe o dinheiro no bolso. O Gregóry, ele pra mim, foi peça relevante em campo e fora dele. Porque o Botafogo ganha a Libertadores com uma expulsão, lembra? Logo eu vou falar no primeiro minuto. E o esquema que arrumaram ali segura o galo. Das pessoas que estão envolvidas com o futebol, efetivamente, quem gosta de futebol mesmo, somos nós e quem está em casa assistindo. Tá? Pra todo mundo é business. Pra quase todo mundo é business. Tem jogador que gosta de futebol também, tá? Mas assim, dirigente gosta de negócio. Esse negócio de taça. Não, eu já entendi o que você tá falando e eu não acho errado, não. Eu não acho. Gosta de negócio. Não acho errado gostarem, mas é meio óbvio que quanto mais título, mais taça, mais medalha, mais seu negócio será valorizado. Sim, mas é que dá pra você fazer o seu negócio andar sem se preocupar. Mas dá pra melhorar também. Sim, mas se eu precisar vender 2 jogadores no meio da temporada e isso atrapalhar o projeto título, mas me der o dinheiro que eu estava planejando, vai lá. A gente está falando do jogo que vai marcar a despedida do Gregóry, mas hoje a gente vai ter a estreia do David como treinador, né? Porque ele já apareceu no banco no jogo contra o Vasco, inclusive. Futebol também. No jogo contra o Vasco ele estava no banco. Gosta de futebol. Mas agora como treinador, tá? Então a estreia oficial dele como técnico será hoje contra... Ele não assinou, né? Não podia assinar a súmula. Mas eu gostei desse jeitinho brasileiro, ó. Caçapa, vai lá e fala isso pra esse jogador, que eu quero que ele faça isso. Aí o Caçapa ia lá, passava o recado. Jeitinho brasileiro, né? Que não tava, mas tava, Não posso ir lá, mas
vai lá por mim e fala isso pra tal pessoa que eu quero que ele faça isso. Aí ele volta no banco, ó lá. Foi legal, pô. Não pode, mas pode. Deu jeito. Tá. Não, e assim, a entrevista dele em português foi uma demonstração de respeito ao país onde ele vai trabalhar. Começou bem, tá? Começou bem, de postura. Como técnico de futebol, a gente não pode avaliar, porque ele vai fazer oficialmente o primeiro jogo dele agora. Mas, sim, como postura de profissional, 35 anos, já ganhou muitos pontos comigo. Especialmente pelo fato de a gente descobrir na coletiva que há 2, 3 meses ele não falava nada, né? Bom, eu acho aí que isso que chama também atenção. eu vou ter que confiar na informação que ele passou, porque assim... Estamos todos trabalhando que essa informação é verdadeira. Porque ele que falou, né? Eu acho, ainda que sejam idiomas próximos, né? Surpreendente, né? E ele saiba falar espanhol também, o que aproxima ainda mais. A maneira que ele falou... É muito difícil acreditar que só tenho contato com a língua de 2 meses. 8h55, qual? Hora de mostrar números do nosso gato mestre. Para falar de Botafogo e Vitória, são campanhas bem diferentes, né? O Botafogo tem a segunda melhor campanha como mandante, com 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 87%. O tapetinho continua fazendo diferença. Enquanto o Vitória... Com o Renato Paiva, né? Com o Renato Paiva, naqueles 10 jogos em que o John Textor falou que ele já tinha mudado, né, o Botafogo Way. Né, a maior questão ali eram jogos fora de casa. A gente levantou aqui que não tinha mudado tanto assim, não. E o Vitória é um visitante ruim, ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Tem só 3 empates e 4 derrotas. Numa campanha ruim, né, que já levou até a mudança de treinador, Rainan. Pois é, o Vitória com essa mudança de técnico aí, o Carille teve muito pouco tempo para treinar, né? Eu achei até que ele foi corajoso de assumir o Vitória com um dia de bate-papo com o elenco, de um treino lá no Rio Grande do Sul mesmo, e já ir para um jogo fora de casa contra o Internacional. Depois um outro jogo fora de casa contra a equipe do Botafogo. A gente vê a maioria dos técnicos chegando e deixando, não, deixa o interino aí primeiro e depois a gente assume, depois que tiver um tempo para trabalhar com o clube, com os jogadores. Mas não. O Vitória, inclusive, voltou para Salvador do Rio Grande do Sul, não foi direto, mesmo com um jogo atrás do outro fora de casa, e embarcou para o Rio de Janeiro ontem, depois de fazer mais um treinamento. Tem uma novidade, né, que é o Rubem Rodrigues, o novo meia português, finalmente foi regularizado, pode estrear hoje, deve ser relacionado. E o Renzo Lopes, que foi apresentado mesmo depois de ter estreado e teve as melhores chances no jogo contra o Internacional, ele está aí apto, né, para quem sabe fazer uma dupla de ataque com o Kaiser, porque o Vitória ainda não tem um time titular definido, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, nem o torcedor sabe, nem o Carpini sabia e muito menos o Carille, que está tentando ajustar a situação. O Vitória não vai ter para hoje o Alter, né? O Alter pertence ao Botafogo, foi até estudado pagar uma multa para ele jogar, mas era muito cara e mesmo sendo o capitão, a liderança ali dentro de campo, o Vitória vai abrir mão de ter o Alter nesse jogo de hoje e deve dar o Edu na defesa ao lado do Zé Marcos. Então, o Vitória deve ir a campo com o Lucas Arcanjo, o Raul Cáceres, que é um lateral direito mais defensivo, Edu, Zé Marcos e na esquerda o Maicon Jesus, que é um jogador jovem que estreou contra o Cruzeiro na lesão do Jamerson. O Jamerson não deve jogar mais nessa temporada, né? A gente lembra da lesão dele. E aí o Maicon Jesus era da base do Atlético Mineiro, jogou pelo Noroeste o Campeonato Paulista e tem 2 jogos já com a camisa do Vitória nessa temporada. No meio de campo, a trinca de volantes deve voltar, né? Só que sem o Baralhas, mais uma peça importante aí. Um dos melhores jogadores da temporada do Vitória, Baralhas está fora. Quem vai jogar? O William Oliveira, Ricardo Hiller e o Ronald. Deve fazer essa trinca aí, mais uma vez, jogando fora de casa, o Carille preocupado com a defesa. Mateuzinho como homem de criação e no ataque Lucas Braga e Renato Kaiser. Eu acho que deve dar isso. O Lucas Braga, uma curiosidade, né, que é um jogador que não foi muito utilizado pelo Carille quando estava no Santos, mas agora está sendo bastante utilizado pelo Carille no Vitória. É um jogador que ele conhece mais do elenco e está utilizando e deve ir assim para essa partida de hoje, viu, Barreto? Valeu, Rainan. Obrigado pela participação na redação. A gente já está mostrando as prováveis escalações. Com mais dúvidas do lado do Botafogo, porque o David Ancelotti também foi para o campo praticamente só depois de bater papo com os jogadores.
Ainda não foi para campo como treinador, né? Ele se foi pro inscreveu banco, mas como... não foi para a área técnica. Se inscreveu como... Auxiliar de preparador de goleiro. Auxiliar de preparador de goleiro. A tendência é de que esteja regularizado. Não, tá sim. Isso aí já é a ficha. É o bid. É o bid do David Ancelotti. Que agora estreia oficialmente como treinador e também jogando em casa. E para completar, com algum tempo, pelo menos, para treinar o time, né? Expor algumas das suas ideias. Então a gente... E assim, é um time que além disso, está em reformulação. De novo. Né? Tem saídas importantes, Igor Jesus, Jair... Gregory agora o Gregory já está confirmado, né? Eu já tinha até dito aqui, essa saída está acertada desde antes da Copa do Mundo. Agora é só a caneta. Mas, enfim, esse é o Botafogo Way de fazer negócios, né? É vender e comprar a cada janela. E o treinador que assumir tem que ter também a capacidade de organizar o time com quem entra e quem sai. Eu acho que essa saída do Gregory é difícil reposição, né? Muito difícil. Porque, cara, se você pensar, o Igor Jesus, excelente centroavante, acho que tem que ser convocado para a seleção brasileira, fez um primeiro semestre espetacular, melhor jogador do time, com tranquilidade no primeiro semestre. Mas centroavante, você vai lá, o Arthur Cabral, características diferentes, tá? Não estou comparando, mas vai ali, vai sobrar um rebote como fez contra o Vasco, vai fazer o gol. O Gregory é peça fundamental nessa engrenagem do time do Botafogo. E nos dois momentos, com e sem a bola, né? O Gregory faz coisas que nesse elenco não tem outro jogador com essas características. E não tem no mercado. Então, porque essa que é a comparação. Por isso que eu acho mais difícil até do que repor o Igor Jesus e o Jair, cara. Porque o Jair, ótimo zagueiro, acho que tem um grande futuro. O Igor, eu acabei de comentar aqui a temporada que faz. Mas, eu vou tentar um atacante alto, bom na bola aérea, que tenha boa saída. As principais características do Jair, com dinheiro, você consegue encontrar no mercado. Um ótimo centroavante, talvez não tão bom quanto o Igor Jesus, mas que faça gols, que tenha movimentação, você consegue encontrar no mercado. Um jogador que tenha capacidade de marcação, de movimentação e de saída de bola do Gregory, um primeiro volante que conjugue essas três coisas, é muito difícil encontrar no mercado. Para mim é o primeiro grande desafio do David Ancelotti, mais do que substituir o Igor e o Jair, para mim essa substituição ao Gregory vai ser muito complicado. Eu estava no radar da seleção, né? Eu perguntei isso para o Rodrigo Caetano e ele falou que o Gregory estava no radar, agora acho que sai do radar, né? Mas é uma das coisas que eu aprendi lá fazendo o Charla, que eu sempre batia na tecla. Falta 10, falta 9. Isso é óbvio no futebol brasileiro. Aí conversando com os treinadores, parte eles falam, cara, mas você não observa que o Brasil não tem formado camisa 5. Não, óbvio que tem volante pra caramba. Não, o 5, o primeiro... Muito 8, né? Muito 8. Muito terceiro homem de meio, assim como é o Lucas Paquetá, por exemplo. Agora, o primeiro volante ali é algo raro, tanto que o Casimiro volta à seleção por isso também, né? Porque você não tem muito essa figura. No líder do campeonato, que é o Flamengo, você tem o Pulgar, que não é brasileiro, mas assim... o Gregory, o Palmeiras, Aníbal e Emiliano, dois estrangeiros. Né? Então, assim, o Gregory ele é um jogador que tinha muito pouco tempo entre a tomada de bola e o passe para frente. Não é o passe lateral, o passe para frente. Que trazia esse Botafogo aí, que é o John Textor, de um time ofensivo, incisivo. O Gregory é peça fundamental, eu acho que muitas vezes subvalorizado pelo que fazia. Joga demais. Ano passado, inclusive, com o Luiz Henrique Almada brilhando, o Gregory importantíssimo. Acho que essa dupla de Marlon e Alan vai mudar um pouco a característica do time, que eu acho que o Alan tem um outro estilo de jogo, não é esse estilo de recuperar e passar para frente. E uma dúvida que eu tenho são sinais bons que o scout funcionou de novo. O Caio Pantaleão, que agora quer ser chamado de Caio Fernando, grande zagueiro, pronto, chegou jogando, zagueiraço, assim, já me impressionou muito. E o Arthur Cabral entrega mais gols que o Igor Jesus. Menos jogo do Montoro, né? E mais gols. Eu gostei muito do Montoro. 18 anos de idade, né? Tem muito a crescer ainda. Então, assim, o scout funcionou mais uma vez. E por isso eu tenho a sensação de que esse scout vai para o mercado tentar encontrar esse camisa 5 que a gente falou que é tão difícil assim. Eu não sei se Marlon e Alan juntos vão conseguir suprir essa lacuna do Gregory, não. Eu tenho a sensação de que o Botafogo vai ao mercado. E só para fechar, assim, aí o Barreto tocou num ponto que é interessante. Teve uma alteração que ganhou o jogo contra o Vasco, que foi muito legal, e eu acho, aí resta saber se foi Caçapa ou Ancelotinho, né? Que foi a entrada do Natan Fernandes, que é um jogador... Do Cabral, centroavante, por um jogador de características diferentes. Quando o Natan entra, todo mundo fala, vai jogar o Joaquim Corrêa de 9 e ele vai entrar pelo lado. Não, ele entrou de 9, sai na cara do gol uma vez. Foi a hora que o jogo abriu.
Botafogo o criou gol. 4 chances em 7 minutos depois. 7 minutos. Uma delas o segundo gol, depois da entrada. Se foi do Ancelotinho, palmas para ele, excelentes sinais já para o futuro. Mas o Botafogo, nesse momento, é um time de sinais. Se contratou bem. Mas se for do parece que Caçapa, mérito dele de ter ouvido. Claro. O E o Caçapa também. continua lá, é da comissão permanente. Então é isso, é um time de sinais que eu acho que vai ter que se provar ao longo das rodadas que vem pela frente por essa reconstrução. Mais uma, né? Bom, estava falando aqui do Botafogo Way de negócios, né? E não é só entre os clubes da Eagle Holding, né? O Almada acaba de ser negociado com o Atlético de Madrid, né? Veio para o Botafogo. Notícia do Fernando Calais. Causou grande impacto, né, nos 6 meses que passou aqui, foi campeão brasileiro da Libertadores, parecia ser, né, aquela janela de passar um tempo aqui depois ir para o Lyon. O Lyon entrou em todas aquelas confusões lá, no fim das contas vai mesmo jogar a primeira divisão, não foi rebaixado. Ele foi bem no Lyon também, esses 6 meses dele, ele foi bem, o Almada lá. E agora vendido para o Atlético de Madrid, vai jogar com o Simeone. Preciso te atualizar agora sobre o Botafogo e a novela envolvendo o futuro de Gregori, enfim, viveu seu capítulo final. Na noite dessa terça-feira, o Botafogo se acertou com o Al Rayyan para venda em definitivo do Gregori. Cifras não foram reveladas, imagino que o martelo tenha sido batido por 7 milhões de dólares, valor da multa rescisória com pagamento à vista. O Textor já havia deixado bem claro que não tinha intenção de negociar o jogador, a menos que o Al Rayyan do Catar exigisse, ou melhor, que fizesse o pagamento total da multa de maneira à vista, sem qualquer parcelamento. De qualquer forma, dá para dizer que houve um enorme lucro do Botafogo com Gregori, volante que sai aos 31 anos de idade, depois de 83 partidas e 3 gols. Ele havia sido comprado por 13 milhões de reais junto ao Inter Miami, e se o negócio de fato foi batido, o martelo foi batido por 7 milhões de dólares, estamos falando de 39 milhões de reais. Só para completar o noticiário botafoguense, o David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, enfim foi registrado como novo técnico do Botafogo no BID, o Boletim Informativo Diário. Dessa maneira, fica em condição de se sentar no banco de reservas para comandar o Botafogo. Na primeira partida ele precisou improvisar, sendo registrado como auxiliar do preparador de goleiros. Para fechar de vez o giro de notícias, contar que o Atlético de Madrid vai pagar 21 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Thiago Almada, jogador que estava no Lyon e pertencia ao grupo de John Textor. E o Botafogo segue a sua reformulação, agora vendeu 2 jogadores. O Botafogo finalizou nesta terça-feira a preparação para o jogo contra o Vitória, que acontece nesta quarta no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Na tabela da competição nacional, o Glorioso é o 6º colocado com 21 pontos somados. O Botafogo chega para essa partida depois de vencer o Vasco por 2-0 no último fim de semana, também pelo Brasileirão. Para esse duelo diante do Vitória, a expectativa por David Ancelotti estar à frente da equipe, dessa vez como treinador. O nome dele foi publicado no BID da CBF na tarde desta terça-feira, portanto já está regularizado e pode então estrear como treinador do Botafogo. Lembrando que na partida contra o Vasco, ele assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros e conseguiu ficar no banco de reservas. Seguramente falando de valores do clube, a ambição, a paixão, a coragem, ser um clube diferente, estamos alinhados com o clube. Acredito que no futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganhar, tem que ser organizado, disciplinado, e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro, que temos que jogar com coragem, que somos um time campeão e temos que jogar com personalidade, com coragem e com todos os valores que
esse clube tão grande representa. Uma outra informação do Botafogo é em relação ao Thiago Almada. O Glorioso acertou a transferência do jogador para o Atlético de Madrid, da Espanha. O argentino vai passar por exames médicos nos próximos dias e, se aprovado, vai assinar contrato com o clube espanhol. A transferência gira em torno de 30 milhões de euros, cerca de 194 milhões de reais. Lembrando que o Thiago Almada estava emprestado ao Lyon nos últimos meses. Quem também foi negociado pelo Botafogo é o jogador Gregor, que vai atuar no mundo árabe, no mesmo time que treinava o ex-técnico da equipe do Botafogo, que agora está trabalhando por lá. O Botafogo não tem mais caixa único com o Lyon, vai receber valores da venda de Thiago Almada e estima receita de 1,2 bilhão em 2025. Esqueça o caixa único da Eagle Football, agora de John Textor II ou UOL. Este conceito deixou de valer após as mudanças no Lyon, que está sob nova administração da com a presidente Michelle Kang, e teve que se readaptar para não ser rebaixado na França, né? Aquelas imposições do DNCG francês para não rebaixar o Lyon, né? No último mês aí. Agora, o Botafogo volta a ter seu próprio cofre em forma UOL. Mas isso aí é super fácil de resolver, né, gente? Isso aí, quem quiser... O Textor é malaco velho, ele é malandro das finanças. Para ele resolver aquela história de de pegar um dinheiro do Lyon para gastar com o jogador e botar no Botafogo e por aí vai, isso é mole. Assim como a gente emprestou o Almada para lá de graça, ele pode contratar um jogador e emprestar para o Botafogo de graça também. Isso aí é mole de resolver. Assim, a verba de Thiago Almada do Atlético de Madrid, né, que vai para o Atlético de Madrid por 21 milhões de euros ou 135 milhões de reais por metade dos direitos econômicos, vai para o Glorioso. O Botafogo receberá esse valor total, né? O clube projeta uma receita de 1,2 bilhão em 2025, contando com negociações e premiações nas competições. Cara, lembrando que o Botafogo recebeu, né, a premiação da Copa do Mundo de Clubes, vendeu o Luiz Henrique, vendeu, agora vai sair o Gregory com a multa paga, vendeu o Júnior Santos, vendeu o Almada, né, falei o Igor Jesus, o Jair. Olha quanta gente saiu vendida pelo Botafogo. É muita grana, fora conta de televisão, patrocinadores, sócios-torcedores, bilheteria de estádio, receita com shows, tudo isso. Amigos, o Botafogo facilmente baterá 1 bilhão. Não é brincadeira que eu tô falando, não. É muita coisa. Só as vendas, cara. Só as vendas já dá muito dinheiro, né? Assim, a verba de... Olha isso aqui já, né? O clube projeta ter receitas de 1,2 bilhão em 25, contando outras negociações. Isso ali também. De acordo com a gestão da SAF, o Botafogo vai caminhar com suas próprias pernas, o que é possível após se estabilizar nos últimos anos. O Alvinegro teve prejuízo de 248 milhões em 2022 e 101 milhões em 2023, mas gerou 719 de receita bruta em 24, ainda que o balanço não tenha sido divulgado e não se saiba o resultado contábil. A gente sabe que gerou de receita 719, né? Mas não sabemos o lucro, porque tem que pegar agora as despesas e diminuir essa receita e vai gerar o lucro, né? Assim como a gente está esperando aí que vai bater 1,2 bilhão de arrecadação esse ano, temos que, depois que bater essa arrecadação, retirar as despesas e ver quanto é que foi o lucro do Botafogo. Lembrando que a gente esse ano gastou aí 500 milhões, né, com reforços. Por outro lado, sem o caixa único na rede, o clube tem dívidas para resolver com a cobrança de 21 milhões, né, do Atlanta United por Thiago Almada, valor que 21 milhões de dólares, né, deverá ser pago ainda esse ano. Já a folha salarial foi reduzida de 23 milhões do ano passado para 19 milhões esse ano. Rapaz, o pessoal vai surtar quando vê o Botafogo batendo 1 bilhão e 200 milhões de reais de faturamento. Vai surtar. Aquele povo que, o Botafogo é minúsculo, o Flamengo é gigantesco, nunca baterão 1 bilhão. Tá aí, ó, chupa. Botafogo e Vitória, onde assistir escalações, desfalques,
pendurados e arbitragem. Né? Vamos pular esse lenga-lenga aqui inteiro aqui. Lembrando que o Ancelotti vai estrear como técnico oficialmente nesse jogo, né? E o Gregóry se despede, né? Vai para o Al Rayyan. Deve ter aí uma homenagenzinha para ele. Talvez entre no segundo tempo, se o jogo estiver bom, estiver tranquilo. Né? Deve ser substituído pelo Alan. Desfalques, nós temos o Bastos, por cirurgia no joelho esquerdo. Matheus Martins voltando de problema muscular na coxa esquerda. E o Jefinho, artroscopia no joelho direito. Pendurados nós temos o John, o Cuiabano e o Marlon Freitas, que podem ficar de fora do jogo contra o Sport, domingo, 17h30, na Ilha do Retiro. O adversário vem de 7 jogos sem vencer, né, com o novo técnico Fábio Carille. Era o Kepa, né, antes dele, né? E vai desfalcado do Lucas Halter, que para nós é um desfalque, né, para ele é reforço. E o Baralhas suspenso. O Halter não vem por causa do empréstimo com o Botafogo. Ele é nosso ainda, né? Infelizmente. E o Neres e o Jamerson lesionados. Por outro lado, Rubem Rodrigues está de volta, né? Está regularizado e pode estrear. Ingresso para o jogo de hoje tem promoção, né? Baixaram os valores da Leste. Não tinha baixado o valor. Aqui está desatualizado. Tinham baixado o valor dos ingressos. O setor norte... O setor oeste estava mais barato que isso, o leste inferior e o oeste inferior. Acho que está errado isso aqui. Onde assistir? Na Globo, né, sinal aberto para o RJDF, Bahia, Acre, o Amapá, o Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pará, Piauí, Pernambuco, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Rapaz, tô bom de sigla, hein? Eu tô bom de sigla. Ainda cidades de Juiz de Fora, que tem muito alvinegro de Juiz de Fora, Montes Claros e Coronel Fabriciano. Com a narração de Renata Silveira, que eu não curto muito. E comentários de Ana Thaís Matos, curto menos ainda. E grafite. Grafite até vai, mas... que grupinho, hein? E no Premiere também você vai poder assistir com narração de Antero Neto. Muito melhor o Antero, né? Do que a Ana Thaís Matos. Jéssica Sescon e Felipe Bastos. Poderia tirar, botar o grafite pra cá e botar a Jéssica Sescon pra lá. Preferia. Tem a arbitragem aqui do Lucas Casagrande do Paraná? Acho do Paraná, né? Bruno Bosquilha, FIFA do Paraná. E Márcia Bezerra Lopes Caetano acho de Rondônia, né? Ou é Roraima? Eu confundo Rondônia com Roraima. Acho que é Rondônia. RO é Rondônia, RR é Roraima. E o Miguelson Lima Barbosa do DF, VAR Emerson Almeida Ferreira, Federico Soares Vilarinho, Eduardo Tomás daqui no Valadão, Erich Bartolomeu Dantas Silva Barreira, que nome é esse, hein? Rodrigo Martins Sintra. E observadores do VAR, Marcos André Gomes Penha e a Maria Vitória Benetti Vargas. Aí temos aqui as escalações, possíveis escalações, né? Botafogo com John, Vitinho, Caio Pataleão, Alex Barbosa e Alex Telles. Alan, no lugar do Gregóry, Marlon Freitas, Savarino. Arthur Cabral, Álvaro Montoro. E é isso, né? Savarino, Arthur Cabral, Álvaro Montoro. É isso aí. David Ancelotti. E o Vitória... Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu, Zé Marcos, Maicon Jesus, Ricardo Heiler, William Oliveira e Ronald, Mateuzinho, Renato Kaiser e Lucas Braga ou Osvaldo, técnico Fábio Carille. Cara, o Botafogo tem a obrigação de ganhar esse jogo e a obrigação de ganhar do Sport depois na Ilha do Retiro. É fora de casa? É, mas é um jogo contra o lanterna do campeonato que hoje ninguém. Então o Botafogo tem que ganhar os 2 jogos aí. Com esses 6 pontos, e ainda com um jogo a menos comparado a outros adversários, a gente vai de vez entrar na briga pelo título. Então é isso, pessoal. É ganhar ou ganhar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.